Olá, queridos ouvintes da Rádio Heli. Nós estamos aqui novamente ao vivo no nosso programa Vida Saudável com os Nutracêuticos. E estamos aqui recebendo todos vocês com muita honra. Estamos muito contentes que todos estão conectados, dando o prazer de falar com todos vocês. Gostaria de pedir a vocês que nos sigam no nosso YouTube, Rádio Heli. Nós estamos ao vivo e vamos contar para vocês algo muito diferente hoje. Lembre-se que nós estamos falando do nosso programa Vida Saudável com os Nutracêuticos. O que são nutracêuticos? Nutracêuticos são, eu sempre digo para vocês, são produtos nesses saquinhos, pozinhos que a gente mistura em água e a gente toma, que são puros nutrientes. São nutrientes, são alimentos para vocês se sentirem melhor, se sentirem mais alegres. Eu estou colocando aqui na minha convidada de hoje, 2 produtos que são muito bons para ajudar-nos a dar energia e a baixar a ansiedade, que são o Off e o Vita. Esses produtos ajudam a gente a baixar um pouco a nossa ansiedade, porque nós temos o cortisol às vezes um pouquinho, o nosso cortisol às vezes está um pouquinho alto, e a gente precisa tranquilizar um pouquinho para a gente poder superar as nossas dificuldades e estar aqui, como eu estou fazendo aqui. Para mim não é nada fácil estar aqui, como eu digo sempre para vocês, mas eu faço esse programa com todo o meu amor e carinho para vocês que querem melhorar a sua saúde física, emocional e financeira. Aqui junto comigo eu tenho uma visita muito especial no dia de hoje. É a minha querida Cristina Costa. A Cristina é uma agente financeira, ela trabalha com seguros, ela vai se apresentar, contar um pouquinho do que ela faz aqui na Flórida, do que as pessoas com quem ela ajuda, as pessoas com quem ela trabalha, como ela pode te ajudar a que você tenha a sua saúde financeira, que é um tema bem relevante e ao mesmo tempo bem vamos dizer, é um tema delicado, mas que a gente precisa prestar atenção. Então, aqui apresento a Maria Cristina Costa. Como tá, Cristina? Como vai? Boa tarde a todos vocês. Com muita alegria poder participar hoje aqui do podcast da Pris. Me sinto muito honrada de poder estar aqui com ela, compartilhando a minha experiência, compartilhando experiências reais, tá? Hoje vamos conversar sobre saúde mental, como ela se falou, saúde mental, saúde física e a saúde financeira. Saúde financeira, isso. Eu sou uma agente financeira licenciada no estado da Flórida. Eu ajudo famílias, empreendedores a criarem uma segurança para o seu futuro, oferecendo soluções práticas, personalizadas, com éticas e com clareza. Espero poder ajudar você aqui com a minha experiência. Aqui nós já temos algumas pessoas que entraram no nosso programa, já temos a Rita. Oi, Rita, como vai? A nossa querida psicóloga, life coach, que nos ajuda aqui, ela veio participar aqui conosco, fazer um programa sobre a vida emocional. A Rita está aqui conosco, muito obrigada, Rita, eu agradeço muito que você tenha chegado aqui no nosso chat, do nosso YouTube. E a Cristina, conta mais um pouquinho, como você... nós hoje, só queria falar um pouquinho antes da gente continuar. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as mulheres de mais de 40 anos. Porque as mulheres de mais de 40 anos,
eu sinto que estão um pouquinho perdidas e precisam de ajuda de outras mulheres. Então, esse é o porquê eu estou aqui, porque eu quero ajudar outras pessoas a poderem a melhorar a sua saúde completa, nossa saúde física, emocional e financeira, como a gente disse no começo. E as mulheres de 40 anos para frente, elas começam a ter certas mudanças na vida delas, né, Cristina? Exato. Então, assim como a Cristina passou por essa fase, eu também passei, e gostaria de conversar um pouco com vocês sobre essa questão. A gente, com mais de 40 anos, a gente vai começando a precisar dos nossos complementos, né, alimentares, a gente precisa conversar com outras mulheres, a gente precisa conhecer o que está acontecendo com a gente. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, assim como a Cristina comentou comigo, eu também, quando eu fiz 50 anos, eu comecei a sentir muita diferença na minha saúde física. Porque eu tive problemas que eu não conseguia dormir, de repente eu durmo super bem, de repente eu não conseguia dormir. Eu comecei a ter muito ataques de pânico, isso foi horrível, eu tive que entender, eu comecei a ficar muito preocupada com o que estava acontecendo comigo. Eu comecei a ter um aumento de peso repentino de um dia para o outro. E também essa fase, ela traz uma certa depressão, né? A gente começa a ficar triste, você não sabe por quê. Então, é tudo parte da mudança hormonal do nosso corpo. Então, a gente precisa dar atenção a isso. Então, a Cristina, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o programa, e ela estava contando que ela é uma pessoa que também não teve nenhum tipo de auxílio nessa época. Ela se sentiu também sozinha. E eu custei muito para encontrar alguma coisa que fosse natural, que me pudesse ajudar a repor, a complementar essa falta. Primeiro, que eu não sabia o que estava acontecendo. E segundo, quando eu percebi que eu estava com a falta de algo que me ajudasse, natural, que me ajudasse a melhorar a minha alegria, né? A melhorar o meu sono, a melhorar minhas dores. Eu comecei a ter dores no corpo. Comecei a ter dores no corpo, uma coisa horrorosa. Então, a gente não imagina, eu não conseguia fazer exercício. E o exercício é algo super importante, tanto nessa fase como antes. Na verdade, antes da gente passar pela menopausa, a gente precisa estar fazendo exercício pelo menos 10 anos antes. Exato. Porque o corpo precisa ser, o sangue das mulheres e de todos nós precisam de oxigênio. Então, a única coisa que dá oxigênio para o nosso corpo é o exercício. Exato. Então, se você complementa o teu exercício com a alimentação e com complementos naturais, que no caso, você começa a perder colágeno, começa a ter dores localizadas no joelho, aqui na bacia, no pescoço, nas suas costas, tudo isso é falta do colágeno. Então você tem que repor colágeno. Ou a cúrcuma também é uma coisa que é muito boa para a pessoa tomar, para que ela possa melhorar essas dores todas no corpo. E no caso aqui nós temos uma linha totalmente anti-idade que a gente pode ajudar, né, as pessoas a poderem a melhorar essa saúde depois dos 40, essa saúde física, né? Então, nós temos alguma coisa que ajuda a dormir, que é o Elixir da Juventude, que é a base de resveratrol. Nós temos o colágeno, temos a cúrcuma, temos um Probal, que é um produto excelente para regular a parte hormonal. Ela te tira aquela sensação dos calores, aquela sensação ruim que a gente fica de ansiedade na menopausa. Exato. Então, tudo isso você pode conseguir com esses produtos aqui que a gente trabalha da Function. Agora, falando um pouco da saúde financeira, que é algo que a nossa querida convidada está aqui para falar para a gente,
eu gostaria de fazer uma pergunta para ela. Quais para você, Cris, são os passos mais importantes para garantir um planejamento financeiro sólido durante e após a meia-idade, especialmente para mulheres que podem estar passando por essas transições, né? Tem muita gente que pode estar passando por isso. Então a gente está aqui para ajudar vocês com algum conhecimento. E a Cristina, eu gostaria que ela falasse um pouquinho sobre isso, sobre esses passos importantes para garantir esse planejamento financeiro. Então, eu queria que você contasse um pouco de você, como você faz, como você fala com as pessoas, como é que você começa a conversar, entendeu? E instruir essas pessoas para que elas possam melhorar a saúde financeira delas. Então, essa questão da saúde mental, a saúde física, a saúde financeira, elas se completam, né? Como a Rita mesmo falou no podcast dela, elas estão interligadas entre elas. Por quê? Porque quando você tem uma dificuldade na área das finanças, a sua mente, ela começa a ficar muito ansiosa, muito preocupada. Isso traz com que você comece a ficar doente por essas ansiedades. Principalmente a mulher com essa idade de 40, 50 anos. Né? Nós, mulheres nessa idade, nós somos mulheres mais maduras, Exato. mais vividas, mais experientes com algumas coisas, apesar da gente estar sempre aprendendo, né, com outras pessoas. Então, se a gente não tomar cuidado, né, as vitaminas é um cuidado que você possa ter, tá? O que você come é um cuidado que você possa ter, os exercícios físicos, o lazer, você sair para ir para uma praia, sair com as amigas, para conversar, para dar risadas. Eu tenho muitas irmãs e a gente, quando se encontra, quando vem ao Brasil, a gente se encontra, a gente começa a conversar sobre as nossas experiências boas e ruins. Exato. Nós damos muitas risadas, a gente fica lembrando. Isso é saudável, essas coisas são saudáveis. Conversar aqui mesmo com amigas, experientes, isso são coisas saudáveis. Essa é a intenção desse podcast, né? Que a gente possa conversar aí com vocês que nos ouvem, as pessoas que entram, que nos ouvem depois também, apesar que nós estamos aqui ao vivo. E se você puder dar um like aí no nosso YouTube, isso ajuda a gente para que a gente possa continuar conversando com mais outras pessoas. E a Cristina, ela é uma pessoa que é muito bom conversar com ela, porque ela abre a mente da gente para determinadas coisas que a gente não está pensando. Então, essa parte aí, que eu mesma conversei muito com ela sobre essa questão da saúde financeira na idade onde eu estou agora. Então, essas pessoas que, se pudessem, né, pensar nisso há 20 anos atrás, poderiam tomar decisões melhores. Exato. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que a gente pode como você deveria se planejar? Como você deveria pensar nesse planejamento? Às vezes as pessoas não têm ideia do que elas podem fazer. O que elas podem fazer para poder melhorar essa saúde financeira delas e elas chegarem numa idade já avançada e terem tranquilidade? Então, eu moro nesse país já há 38 anos. 39 anos, eu acho. Eu tenho muitas experiências, né? As experiências financeiras, algumas vezes eu estava bem, outras vezes não. Então, com essa experiência que eu estou vivendo agora na área financeira, eu tenho aprendido muitas coisas que eu poderia ter feito quando eu tinha 30 anos de idade. Hoje eu estou com 65, para falar a verdade. Então, se eu tivesse alguém que pudesse falar para mim, abrir essa visão que eu hoje tenho aprendido na Second Chance, na empresa onde eu trabalho, com pessoas experientes, pessoas que já têm uma vida já há bastante tempo trabalhando com isso,
Se eu tivesse pessoas que pudessem me aconselhar, igual quando eu cheguei, por exemplo, aqui em Miami, eu moro há 29 anos, 36 anos, eu acho. E, assim, quantas coisas, quantas atitudes, decisões a gente toma errada, porque a gente não pede ajuda, a gente não conversa, não pede conselhos a outras pessoas. Então, assim, você me perguntou quais são os passos. Os passos é você se organizar, você se proteger e você construir. Como que você se organiza? Exato. Você se organiza, você tem que ver o que você tem para pagar, quais são o que você deve, quais são as suas dívidas. Você tem que organizar a sua vida financeira. Depois... Fazer como um plano exatamente como um plano de negócio. A gente precisa... Você tem que, assim, saber, né, onde você está. Qual é a sua situação atual hoje. Colocar no papel o que você ganha, o que você gasta, quais são as suas dívidas, como que você vai pagar as suas dívidas, como que você vai pagar as suas contas, se organizar, ter uma noção da sua vida atual. Depois você tem que se proteger. Como você se protege? Fazendo planos, todo mundo faz planos planos de saúde, né? Planos de proteção para sua casa, planos para proteger o seu carro. E aqui nesse país, você sabe que esses planos tudo são obrigatórios. Plano de seguro de carro, plano de seguro de casa, até mesmo para você pagar onde você mora, o seu condomínio, você é obrigado a pagar a association, né? Para eles protegerem o seu patrimônio. Então, e as pessoas não pensam que fazer um seguro de vida, fazer custo, sabe, é uma coisa necessária. Por quê? E isso é uma visão errada. Às vezes as pessoas, em situações difíceis, né, não tem muito dinheiro, o dinheiro tá, as pessoas fazem as prioridades para pagar. Então as pessoas pensam, esse não é o momento. Exato. E é o contrário. É nesse momento que você tem que construir um plano. Por quê? Porque se acontece algo com você, você não tem como cobrir você. A Cristina está dizendo aqui, ó. E você construir. Desculpa, a Rita está dizendo aqui no nosso chat. Como diz a Elza Madeira, antes de comprar, pensar. Eu quero ou eu preciso disso? Exato. Então você tem que organizar a sua vida financeira, onde você está. Você tem que se proteger, fazer um plano, né? Para se acontecer algo com você, você tem uma emergência, você tem um plano de emergência. Você tem que ter pelo menos um plano de emergência de 3, 6 meses para você poder se proteger. Exato. Construir. O que você tem que construir? Você tem que aprender, aprenda com pessoas que saibam mais do que você, com consultores. Procure um agente financeiro, mesmo que você não vai fazer um plano de seguro de vida, mas ele vai te abrir a visão, como a gente fez, né? Quando a gente começou a conversar, eu coloquei para ela assim, a minha visão, na verdade, é ensinar as pessoas a verem diferente, porque se eu tivesse tido a oportunidade das pessoas me mostrarem que um seguro de vida, ele não é só um seguro para quando você morre, ele é um seguro que ele tem benefícios de vida. Por exemplo, por exemplo, uma família, um pai trabalha e a esposa não trabalha. Eu tenho uma cliente mesmo, uma amiga, que o marido dela trabalha. Conta algum depoimento que você teve, assim, que as pessoas de quem você ajudou, hoje elas podem se sentir um pouco mais, vamos dizer, acolhidas, né? Exato. Na hora que passa por uma dificuldade, né? Exato, porque o meu desejo para essa carreira, a carreira de agente financeiro, não é só a questão de vender, tá? E de ganhar. É uma questão, assim, de ajudar as pessoas, de fazer impacto na vida das pessoas. Porque, por exemplo, como eu estava começando a contar aqui, eu tenho uma amiga que o marido dela trabalha, ele tem uma empresa, ela não trabalha, porque eles estão fazendo a documentação dele, a legalização dele aqui no país. Ela tem uma filha pequena, a filha dela ficou doente, eu ofereci, fiz um plano para ela,
Mas eles falaram, não, agora não é o momento. A filha dela ficou doente, eles não tinham plano de saúde. Se entrou em outra dívida, porque tem que agora fazer um plano para pagar, né, a dívida do hospital, e não tem plano. Aí eu falei para ela, mas se algo acontece com o seu marido, o que você vai fazer? Então nós temos planos, como eu falei, personalizados. Cada pessoa tem uma situação diferente. Exato. Se acontece alguma coisa com o seu marido e você não trabalha, como que você, ele tiver que ficar no hospital parado, ou fazer um tratamento 2, 3 meses, como que você vai pagar as suas contas? Se a situação está difícil, é exatamente nessa situação que você tem que fazer o plano. Exato. Porque as pessoas bem de vida, as pessoas bem-sucedidas, elas têm os planos. Mas ela se aconselha, ela busca pessoas que saibam mais, que possam aconselhar ela o qual é a melhor para investir, a melhor coisa para investir, para fazer um plano. Mas a pessoa que é bem de vida, de uma hora para outra, ela pode perder tudo. Exato. Aqui nós temos outro mais, o José Costa, ele entrou aqui para poder apoiar a gente aqui no nosso podcast. A Cristina está contando tantas coisas importantíssimas aqui. E aquela senhora que você me contou, que tinha os 75 anos, então, conta essa história, porque exato. é interessante também. Então, e outro exemplo também é que eu vejo assim, que conversando com as pessoas, eu vejo a dificuldade que as pessoas têm de estar assumindo um novo. Eu entendo, é uma coisa muito compreensível de entender. As pessoas têm uma dificuldade, né? As pessoas estão vivendo, pagando, trabalhando para pagar dívida e às vezes nem dá para pagar. Mas, como eu falei, se a pessoa pensar diferente sobre isso vai fazer uma grande diferença depois da vida dela. Como a Priscila falou, eu tenho uma cliente que ela tem 73 anos, uma amiga. E ela me ligou e falou, Cris, eu preciso fazer um plano para mim, mas eu não posso mais fazer nada. Não posso mais fazer um plano de aposentadoria, porque eu já estou numa idade já avançada. Então, o único plano que ela pode fazer é um Final Expense, é um plano de funeral para quando ela partir. Até que idade pode fazer plano de até aposentadoria? 80. De aposentadoria. Então, de aposentadoria? É. Então, a melhor idade para fazer Pra isso... começar. Se você puder fazer... Os americanos, eles têm o costume de fazer quando as crianças nascem, né? Eles começam a fazer o plano. A melhor idade é quando você está novo. 20 anos é a melhor idade. 30 anos. Porque os seguros, eles ficam mais baratos. Você tem uma cobertura maior. E como eu falei, você tem um benefício de vida que pode cobrir você. Você mesmo me contou um caso da sua sobrinha, com 25 anos, teve câncer. Então, assim, você nunca sabe, 20 anos, pode acontecer muita coisa. Você pode ter um diagnóstico inesperado e você não está preparada para aquilo. Exato. Então, essa amiga minha, ela me pediu para mim fazer um plano de funeral. Por quê? Porque ela não quer deixar dívida para os filhos. Então, se você ficar esperando muito tempo, porque você acha que não é o momento, que você ainda não precisa, você ainda está com 28 anos, 30 anos, esse é o melhor momento. Esse é o momento perfeito para você fazer um plano. Por quê? Como eu falei, não só ele cobre quando você morre, que você deixa para alguém, né? Para seus filhos, sua esposa, o seu marido, mas você pode ter um benefício em vida. Se você para de trabalhar e você tem um seguro desse, tá? Então você está coberto. Se você, por exemplo, fizer um seguro de... Vamos dar um exemplo. Se você fizer um seguro de mais baixo. Eu fiz o seguro para o meu filho, ele tem 28 anos de idade, fiz o seguro para ele de 600 mil. Se acontece alguma coisa com ele, ele tem 28 anos. Ele E o seguro desse, por exemplo, $580 mil na conta dele. Mas isso daí, como é que é? Ele paga por mês? Como que funciona? Paga Queria que por você mês. contasse. Então, Quanto ele paga por mês? Para dar uma ideia para os nossos isso telespectadores, né, gente? Porque às vezes a gente pensa, ai, tem que ser muito dinheiro, $500, $100, $1.000. Então, Mas às vezes não é. Isso depende da situação da pessoa. O Porque teu filho, por exemplo, esse o é seguro, legal. ele não tem problema nenhum de saúde. A pessoa com 28 anos de idade, ele não vai nem médico fazer check-up. E ele paga quanto por mês, por exemplo? Nesse seguro? É que depende. Entendi. Depende. Isso tem que ser uma coisa assim, específica. Você tem que ter o que ele trabalha. Assim, Você tem que na ver, média, né? Na média, mais ou menos. Você tem que ver assim, o que ele faz, qual o trabalho que ele exerce, existe algum perigo,
se ele tem uma vida saudável, não bebe, não fuma. Entendi. Isso depende, isso é uma coisa muito assim, personalizada, depende do tipo de vida que a pessoa leva. Tá? Eu não posso generalizar Não dá se- pra do meu dar uma filho, ideia, né? eu não posso generalizar que o que eu pago para o meu filho pode ser o mesmo para o seu. Não. Então, assim, por isso que eu não, necessariamente, né? é melhor não dar um valor exato, porque a pessoa vai ficar pensando que esse valor é que vai ser É o que para vai ela. ser. Entendi. Então, não existe um preço certo. Cada pessoa é uma situação diferente. Então, você tem que fazer uma avaliação. Mas existe a possibilidade, né, gente? Isso é que é o legal. Porque existe uma possibilidade de você começar a fazer alguma coisa com 30 anos, que a gente está jovem, a gente tem saúde, a gente tem a cabeça muito melhor, a gente tem um corpo físico muito melhor, a gente tem, vamos dizer, a gente aguenta muito mais coisas, Exato. a gente suporta, a energia da gente é outra, do que você fazer com 60 anos, né? Exato. Então, a minha experiência, contar aqui, você me perguntou, a minha experiência, quando eu tinha 30 anos de idade, eu nem sabia que essas coisas, esses planos existiam. Tá? Então, hoje, com 65 anos de idade, não tenho vergonha de falar a minha idade, eu me arrependo de não ter feito isso antes. Porque agora, eu não posso fazer um plano de aposentadoria para mim. Porque, normalmente aqui, por exemplo, aqui na América, as pessoas se aposentam com 65, 67. A idade para você receber o full, né? Mas tem pessoas que eu me aposentei com 62. Então, assim, se você tem 65, como que você vai fazer um plano de aposentadoria para quanto tempo? Então, assim, você está perdendo tempo, perdendo dinheiro, porque se você deixar para fazer um plano de aposentadoria com 60 anos, né, eu fiz para Pri, eu fiz para ela, tá? Então eu coloquei essa visão para ela. Quanto mais tempo você precisar, ou você demorar, aliás, mais caro vai ficando, mais difícil vai ficando. E você perde muito se você deixar para quando você tiver 60, 70 anos. A melhor época de você fazer o seguro é entre os 20, 30, 40 anos. Perfeito, 50 ainda vai. Mas se você passou de 50, 60, você já está perdendo. E além de ficar muito caro, fica muito mais caro para você. Uma pessoa de 28 anos como meu filho, você pode pagar baratíssimo um seguro de 1 milhão. Então, assim, as pessoas não veem a importância disso. Exato. Esse é o ponto, né? Então, e as pessoas, exato, e as pessoas que têm uma dificuldade financeira, elas às vezes têm vergonha de pedir ajuda, elas às vezes não querem dizer que elas estão numa situação, principalmente os homens, eu acho que os homens são mais orgulhosos, assim, sabe, de falar que estão passando. As mulheres, elas ficam mais preocupadas, elas querem até fazer, eu tenho muitas pessoas que eu converso, elas querem fazer, eu tenho pessoas que fazem, não, meu marido não quer fazer, mas eu vou fazer. Porque se acontecer alguma coisa com ele, eu que vou cuidar dele. Claro. Eu vou ter que, ele vai ter que, entendeu? Então, assim, os homens, eles não acham isso necessário. Eles não porque os homens são mais práticos. As mulheres, elas são mais emotivas, elas são mais, vamos dizer assim, são mais espertas. Elas são mais espertas. Né? Então, ela pensa assim, no futuro, assim, não só dela, mas ela pensa num todo. Exatamente. Tá? Claro, o marido, não vou desmerecer o marido, claro que ele pensa, tem maridos que fazem, tem marido que fazem só para eles. Exato. Que se preparam financeiramente, mas nem todos têm essa visão. Exato. Principalmente quando eles estão numa situação financeira complicada. E, repetindo, essa situação financeira complicada é um momento que você tem, é um momento ideal para você poder procurar, porque existe um plano para você. Você consegue fazer mesmo, porque, pensa bem, se você separar $5 por dia... É isso que eu queria que você falasse, em números. Fala em números. Vamos falar em números agora. Porque eu acho que todo mundo quer saber de números, né, gente? Eu acho que números são números. Olha, vou te colocar, se você separar $5 por dia, se você colocar lá no cofre $5 por dia, 7 dias na semana, você vai ter quanto? $35. Se você multiplicar isso por 4, dá acho que $147.
Se você multiplicar isso por $5, tá? Se você multiplicar por ano, 5, gente, 5 $5 dólares por dia, não é nada. se você multiplicar isso por ano, dá $16 mil. Olha só. Faz as contas aí você, no seu celular. Uhum. $5. Aí você multiplica, se você faz um plano, se você multiplica isso por 20, 30 anos, quanto que isso vai dar? Imagine, $16 mil. 16 Por 10 anos são... Não, em 10 13. anos. Aí se você 13 multiplicar por 13. 20, 30 anos, 15 anos, você vai ter um dinheiro legal ali para você, Claro. né? Se segurar, algo acontece. Agora, se você pega esse dinheiro e você investe, em vez de você guardar o dinheiro em casa, e você investe uma coisa para a sua segurança e tranquilidade, o seu dinheiro está rendendo. Exato. Você dorme e o seu dinheiro está trabalhando para você ali, enquanto você dorme. Exatamente. E o seguro de vida, ele não é só você pagar como seguro de carro, não é só você pagar e aquilo que você pagou foi embora. Não, o seguro de vida, ele tem opções ideais, perfeitas, tranquilas, seguras, tá? A empresa que eu trabalho, do Frederico Martins, da Camille, é a Second Chance Finance. Tem pessoas altamente qualificadas, pessoas com experiência de muitos anos. Se você ligar para mim e assim, explicar a sua situação e eu talvez não souber resolver, por ainda ter pouca prática na área de finanças, tem pessoas altamente qualificadas. Toda pessoa tem uma situação diferente. Cada um tem o seu problema. Então, existe uma solução para cada problema. Mesmo o bem de vida, o empreendedor, se você é um empreendedor, quer investir o seu dinheiro, tem solução. Você pode fazer. Então, assim, as pessoas não pensam que com $5 por dia, Que coisa, né? você pode juntar o dinheiro. Então, pensa bem, as pessoas não têm essa noção. Exato. E é isso que você faz. Você faz as pessoas verem, né, esse valor, né, de ter algum benefício, que se acaso acontece alguma coisa com você, você tem onde que chamam benefício de vida. procurar benefício em vida. Agora, Esse aqui é um plano de... Como chama esse plano? Benefício em vida, assim mesmo? então, na área de finanças, a gente pode fazer várias coisas, não é só isso. Nós ajudamos em várias, assim, é uma consultoria. Entendi. Ele vai Conta assim, só um pouquinho ensinar a para organizar. pincelar, Então, né? o seguro, o seguro de vida, ele funciona da seguinte forma. Vou dar uma explicada assim, Por cima, rápida. para a gente poder entender. Se você quiser uma consulta, me liga, eu te explico mais com detalhes. Exato. Mas existem 2 tipos de seguro. O seguro temporário, que você pode fazer por um tempo determinado, 10, 20, 30 anos. Você tem uma cobertura maior e você paga menos. Você paga, a mensalidade é mais barata para as pessoas, por exemplo, que tem uma situação financeira complicada. Você pode fazer isso, que você tem uma cobertura maior e você paga pouco. Você pode até pagar $30 por mês, às vezes, dependendo da situação. E tem Gente, vocês estão ouvindo? $30 por mês você pode ter uma até. coisa. Então, Não, eu sei. Eu tô querendo que eles, vamos dizer, nossos ouvintes saibam que podem fazer coisas com $30, com $50. Exato. Que é algo que a gente gasta no supermercado, que a gente gasta tanque numa de gasolina. comida, um tanque de gasolina, você vai sentar no restaurante para comer, você gasta isso no mínimo. Exato. Então, pensa bem no que a gente, né, for fazer, porque isso daí esse seguro uma coisa temporário, ele importantíssima. tem um período que você determina. Certo. E tem outro seguro, que é o seguro de aposentadoria vitalícia, é até você morrer, que você pode investir o dinheiro. O dinheiro que você está pagando, você está investindo, não é o seguro que você paga, o dinheiro foi embora. Então, esse seguro você paga e todos os 2, eles têm um benefício de vida, que é se acontece algo com você em vida, você fica doente, isso tem umas cláusulas, tem uma porcentagem, e então assim, funciona assim, e cada caso é um caso. Como eu falei aqui, repetindo, é uma consultoria que nós fazemos personalizada. Cada pessoa
é um caso diferente. Exato. Agora, existe também aquelas coisas que a gente não espera, né? Por exemplo, o caso de uma pessoa que eu conheço que teve um AVC com 50 anos, Exato. né? Que foi algo que não estava esperando. Graças a Deus está vivo, graças a Deus está continuando. Mas se ele não tivesse alguma coisa onde ele pudesse se respaldar, hoje ele estaria Exato. E tem um caso muito mal. de uma pessoa muito próxima a mim, com 55 anos. A esposa dele tinha acabado de perder o trabalho. Ela estava no Brasil, inclusive. E o marido teve um AVC. É alguma Os coisa que a gente não filhos, espera. por um grande milagre, os filhos foi que socorreu. Exato. E quando a pessoa chegou do Brasil, o médico tinha dado que o lado dele esquerdo não ia funcionar. Imagina, né, gente? E eles não tinham seguro de saúde, não tinham seguro de vida, não tinha planejamento, não tinha reservas, nada, não tinha nada. Não estavam organizados, né? Porque não Então, tiveram assim, oportunidade de ter uma pessoa como você, que está sentada aqui, que é isso que eu quero que os nossos ouvintes escutem e procurem uma pessoa como você que ajudou a eles a pensarem. Porque às vezes a gente não tem essa oportunidade de ter alguém que venha ajudar a gente dá uma antes que visão aconteça maior. Exato. o problema, Exato. certo? Exato. Então, agora eu queria que você falasse um pouquinho também. Você me falou que a gente pode fazer esses seguros também quando a gente não... quem não está aqui nos Estados Unidos, quem está na América Latina, pode fazer esse tipo de seguro? Existe a possibilidade? Sim. Existe a possibilidade, sim, de você fazer, mesmo você estando no Brasil, mesmo você morando fora dos Estados Unidos, existe sim, existe uma companhia, né? Eu posso explicar isso depois com mais detalhes. Eu não tenho, assim, ainda muito, assim, o que falar, mas existe a possibilidade. Se você mora em todo o South América, se você mora no Brasil e você quiser fazer, né? Construir um plano de proteção para aposentadoria. E você recebe em dólar. Isso é um conceito que muita gente não sabe, né, Cristina? Muita gente não sabe. Eu mesmo não sabia. Eu também não sabia, porque eu pensei que só as pessoas que morassem aqui que tinham esse direito. Exato. Tanto que eu perguntei isso para você antes da gente chegar aqui. Exato. E você me falou, não, quem está na América Latina toda pode fazer. No Chile, no Equador, na Venezuela, na Colômbia, no Brasil. Então, vocês aí que estão no Brasil escutando a gente, ó, essa é uma opção. A Cristina pode fazer para vocês. Vocês se comunicam com ela pelo WhatsApp, que ela deixou, ela vai deixar no final do programa e vai deixar o Instagram dela também. Exato. Vocês podem se comunicar com ela e vocês podem ter esse benefício, esse serviço grátis, gente. Grátis. Porque consulta gratuita. Me liga, gratuita. Uma consulta Ninguém vai te cobrar FII por nada disso. Consulta gratuita totalmente. Isso aí vale ouro, sabe? Isso vale ouro na vida da gente. E nós trabalhamos também com várias seguradoras. Por exemplo, né, fizemos o seguro para você, foi aprovado, mas por causa da diabetes, a coisa ficou mais complicada. E eu ainda estou trabalhando no seguro. Eu tenho um problema de ter a diabetes, e se você tem um problema de alguma doença, assim, no caso a diabetes, é uma doença que a gente tem, e isso aí te dá um pouco de limitação, né? Então, tudo que te dá limitação te sobe um pouco o valor, né? E aí a Cristina ela podia ter me dito, não, isso aqui não tem opção e tal, mas não, ela foi super genial, falou, não, a gente pode procurar outras opções para poder te ajudar, para que você tenha o teu seguro o melhor possível, para você poder ter o seu benefício o melhor possível. Então é isso que ela faz, ela é uma pessoa muito coerente, gente. Ela é uma pessoa que vocês podem contar, que vocês podem pedir a opinião, ela vai te dar, ela vai te dizer e vai te explicar exatamente o processo todo, como é.
que isso é uma... eu vejo essas coisas como presente de Deus, sabe, gente? Eu acredito em Deus, eu acho que isso é presente de Deus. Você conseguir pessoas que param para sentar aqui, para conversar com vocês, para contar para vocês coisas de valor que vão ajudar na vida de vocês. Vou pedir de novo aqui os likes, gente. Olha, aqui tem algumas pessoas aqui no chat. Gostaria de pedir os likes de vocês aí no nosso YouTube da Rádio Rally. Vamos lá, minha gente. Também queria pedir likes no meu YouTube, Priscila Facuri 7053. E gostaria de compartilhar com vocês também o meu Instagram, que é Fuction, com uma empresa aqui, Fuction, underline, essa risquinha embaixo do Fuction, Pri. Tá? Esse é o meu Instagram, você pode se comunicar comigo se você tiver interesse nesses produtos ou simplesmente no serviço da Cristina ou nos serviços de quem eu trago aqui, porque pessoas assim é com quem a gente deve se rodear. Eu acho muito importante a gente se rodear de pessoas que te trazem benefício, né? E não esquece, gente, que nós estamos ao vivo. Gostaria que vocês seguissem a gente na Rádio Rally. Nós estamos no Facebook, nós estamos no YouTube, @Rádio Rally. E vocês podem ter acesso a todos esses programas todas as terças-feiras ao meio-dia. Exato. Então, muito bom. É uma maneira da gente poderem sim, ter uma vida um pouco melhor. E essa é a nossa intenção, essa é a nossa visão. Nós temos a mesma visão, né, Cristina? Isso a gente estava conversando ontem, antes de vir para cá. A visão da gente é muito parecida. A gente quer realmente ajudar as pessoas a melhorarem a saúde delas, física, emocional e financeira. E a Cristina nós temos 10 minutinhos, Cris, olha só, já está acabando. Lá. Então, eu separei aqui... Passa rápido. Alguns princípios, princípios e pilares da saúde financeira. Isso é São muito legal. 5 pilares, tá? Vamos lá. Você tem um papel e caneta aí, anote aí. Isso, anota aí. Vamos anota lá. Aí que isso aí é... Conselhos da área conselhos financeira. Válidos, controle de gastos. Saber onde vai seu dinheiro, evitando despesas, organizando, prioridades. Segundo, reservas de emergência. Tem um fundo guardado de 2, 3, ou no máximo 6 meses para imprevistos, sem precisar recorrer a dívidas, cartão de crédito e até mesmo pedir empréstimo para pessoas, né? Terceiro, proteção. Ter seguros adequados, né? O seguro de vida, o planejamento de seguro de vida, para não comprometer o seu patrimônio em caso de situações inesperadas. Quarto, investimentos e planejamento. Fazer o dinheiro trabalhar para você. Seja na sua aposentadoria, faça um plano de aposentadoria, qualquer idade que você tenha. Se o seu plano não for qualificado, existem outras maneiras de você poder guardar dinheiro, fazer um investimento, tá? A educação financeira contínua é uma coisa necessária, tá? Você aprender com outras pessoas que têm melhor visão. Tem pessoas que têm mais experiências do que eu, tá? Eu sempre converso com elas, eu sempre estou conversando com o pessoal do grupo lá do Fred, a gente tem sempre reuniões semanais e eu tenho aprendido sempre com a experiência dos outros. Então, encoraja essa questão da venda, é uma coisa bem, né? A gente estava conversando. Às vezes você não está vendo a venda sair, mas você vendo o exemplo do outro, o incentivo do outro, faz você ir para frente, para você, tá? Assim, procure assim, sugestões, procure ajuda, não deixe a situação ficar pior, tá? Exato. Então, invista o seu conhecimento, o seu aprendizagem. E a outra coisa que eu queria deixar aqui para vocês, eu queria fazer 4 perguntas para você, só para a gente terminar isso aqui, tá? Para avaliar a sua vida financeira. Você consegue pagar suas contas no dia a dia sem aperto? Você não precisa responder aí no chat,
tá? Aqui tem mais gente. O Cris, tá chegando aqui a Então, Leda. você pode tem responder José aí no Costa. chat, você Ah pode lá, vamos lá. responder Qual que é a pergunta? De 4 novo, perguntas. vamos lá. Vamos lá, vamos ver se você está preparado. Vamos lá, gente. Então, você pode responder ou para você mesmo ou aí no chat. Ah, Você consegue pagar suas contas em dia sem aperto? Primeira pergunta. primeira Segunda, pergunta, gente. Vocês tem acham que dá? dívidas que comprometem mais de 30% da sua renda? Olha só, olha que interessante. Responde aí. Tem dívidas que comprometem a sua renda a mais de 30% do que Ok? você ganha, se compromete o seu dinheiro mais de 30%, gente. Presta Exato. atenção nisso. Porque se tivessem me falado isso há vários anos atrás, algumas coisas não teriam acontecido, você Exato. sabe? Eu também. Por isso que mesma eu te coisa. digo que as pessoas precisam se preparar. rodear de pessoas, trazer pessoas na vida Exato. delas que agreguem, que te ajudem, que te te levantem, edifique, que te edifiquem, tá? que te ajude a ter uma visão melhor. Melhor, exatamente. Exatamente. Então, olha, o que a Cris está falando aqui é super importante. Parece Exato. que não, mas é. Então, a terceira pergunta. Possui reserva de emergência? Se algo acontece na sua casa, na sua Olha lá, a vida, Leda falou, eu você tem alguma consigo. reserva de emergência? Muito bem, Leda. A maioria das Isso pessoas aí. não tem. Tá? Já pensa na aposentadoria ou investir seu dinheiro para o futuro? Se você respondeu não para todas as perguntas, me liga, Que eu te ajudo. a gente conversa e eu te faço um plano para você seguro, Qual que é a última pergunta? prático, com Fala de ética novo. e segurança. A última pergunta qual que era? A última pergunta é essa. Ah, Já pensa na aposentadoria? ok. Ou você faz algum investimento para o futuro? Aí, gente, vocês estão ouvindo? Então, Vocês já pensam na aposentadoria ou já faz algum investimento para o seu futuro? Ela pode te ajudar a fazer mais, melhorar. Existem muitos Entendeu? planos, gente. Pessoas, por exemplo, o meu marido, vou citar o exemplo do meu marido, ele teve um derrame. Desculpa, Ieda, eu errei o nome aqui, desculpa. Ieda Soares. Desculpe, Ieda. Ah, tá, desculpa, Querida Ieda. irmã, obrigado aí. Então, 65 anos, eu e meu marido tem 66, tá? Aham. Fazer um plano para ele agora, eu não posso fazer, porque ele teve uma doença que o seguro não aprova. Então, qual é a opção para mim fazer? Então, assim, se você... Qual a opção que você conseguiu para ele? Às vezes pode ajudar alguém aí que está ouvindo. Então, aí, como eu falei, isso depende da situação, depende assim, das perguntas, do que a gente tem que fazer uma avaliação. A gente não Entendi. pode falar para você exatamente assim, assim, assado, porque não funciona assim. Existe uma preparação, existe uma organização que a gente tem que fazer um preparo. É tipo assim, é uma consultoria. Consultoria financeira. A Ieda está dizendo aqui, eu sempre fiz, eu sou prevenida. Ótimo, Olha, irmã, isso beleza. daí é algo que vale ouro na vida da gente. Exato. Quando a gente já está nos 40 mais, viu, gente? Nos 40 mais. Não é nada fácil quando você não está organizada e as coisas começam a vir, não é verdade? Exato. Quando você chega nos 50 e você não tem nenhuma recurso de emergência, isso é uma coisa que você, principalmente se você for uma pessoa com filhos pequenos, Uhum. tá? Ou até mesmo sozinha. Olha, Você sabe o que a sustenta Ieda seus filhos falou? sozinha. Ela nunca faço dívidas que comprometam 30% da minha renda. Quem que falou? Tua irmã. Nunca ela faz dívidas Ótimo, que irmã. comprometam 30% Maravilha. da renda dela. E não é a realidade, principalmente americana, né? Porque a gente aqui, com a facilidade, a gente tem um problema sério aqui. Vou contar para vocês qual é. É a facilidade do empréstimo, né? Tudo aqui você compra emprestado. Exato. Não é como aí no Brasil, que a gente compra tudo quase à vista. Hoje em dia, não tanto, mas na época que eu vivi no Brasil, nossa, tudo você comprava era Aqui, à vista. o consumismo, né? As pessoas compram. E às vezes as pessoas compram e nem tem dinheiro, elas compram no cartão e depois não tem como pagar depois. Exatamente. E quando acontece as doenças, os acidentes inesperados, que a pessoa tem que ir para o hospital e a pessoa fica com dívidas, né? Tem pessoas que têm dívida de $400, $500 mil.
apesar desse país ser um país muito preparado, um Uhum, país, eu já tive, meus filhos quando eram pequenos, eu sempre tive ajuda do governo, uhum. sempre tive aquelas ajudazinhas do governo. Ai, que bom. Quando eu tive minha filha lá em Nova York, Uhum, eu tive ajuda do governo. Então, entendi. assim, para nós, brasileiros, imigrantes aqui nesse país, nós, se os americanos têm dificuldade, nós, brasileiros, temos mais Mais ainda, que eles. por causa da língua. Nós temos, o inglês é a nossa segunda língua. Exato. Então, assim, São coisas a pensar, gente. São coisas que a gente tem que abrir a pensar, visão e abrir a pensar nisso. mente, exatamente. Abrir a nossa mente no sentido que para que a gente pense, primeiro pense no futuro, né? Exato. Pense o que vai acontecer com você daqui 5 anos, daqui 10 anos. Isso é uma coisa que muita gente não pensa. Ah, vamos viver o agora, Nós vamos deixar. brasileiros não Não, temos essa cultura de pensar não. muito. Alguns têm, Então, mas outros não. mas tem muita gente que também pensa, como no caso da Ieda, da tua irmã, não é Sim, verdade? ela Ela é muito realmente, controlada. a minha irmã, ela sempre se preparou, ela sempre se precaviu. É uma pessoa Exato, muito, exato. ela Então, nesse aí o que ponto. acontece? A gente precisa pensar que as pessoas, no caso do futuro, né, para fazer as coisas com prevenção, isso aplica à saúde da gente física, porque a prevenção da Exato, nossa saúde física também, da nossa saúde emocional e da nossa saúde financeira, exato. nos ajuda para que a gente não, que o tempo venha, passe e a gente Tarde demais para você chegue, preparar. Exato. não sabe o que fazer, né? Então, outra vez eu vou convidar vocês a entrarem na minha página virtual, que é www.efunction, como a empresa, .com/p de Priscila Facuri. Lá vocês vão ter acesso aos meus produtos. E também gostaria, agora não dá mais tempo para a gente falar, mas eu gostaria de convidar vocês a conhecerem, eu vou fazer um programa só sobre o negócio da Fusion, o business da Fusion. Então, se vocês quiserem conversar comigo, eu posso O mostrar produto dela é ótimo, viu, gente? como funciona Maravilha. o nosso negócio. Não só o Delícia. produto, mas o negócio. E o meu Instagram é Fusion_Pri e o meu WhatsApp é 305 9706742. Agora eu quero deixar a Cris dando a informação dela. Se vocês querem saber um pouco mais sobre a vida financeira, ela pode ajudar vocês, como disse, contou aqui no nosso programa, com uma habilidade incrível. Gostaria que você colocasse os seus dados para que as pessoas te seguissem, o teu Ficaria telefone. muito, muito feliz de poder lhe ajudar. Se for coisas que eu, como eu falei aqui, que eu não consiga te ajudar pelo fato de eu ter ainda um pouco de experiência, onde eu trabalho tem pessoas altamente qualificadas, experientes, com mais de 20 anos, conhece, tem soluções para você. Não deixe de procurar ajuda, não deixe de perguntar, não deixe de consultar, faça uma consultoria, ligue, pergunte, tá? Eu quero te ajudar. Qual que é teu O meu WhatsApp, propósito Cris? é ajudar você. Qual que é teu WhatsApp? Eu quero que você fale que nós temos um O meu minutinho WhatsApp é meu só. telefone, 305-877-0813. E o E o meu teu Instagram? Instagram é M de Maria, porque meu prenome é Maria, Maria Cris Costa 2025. M Cris Costa 2025. Muito Qualquer coisa, bom. A gente está aí obrigado. para ajudar. Obrigada a você, Obrigado Cris. Foi você pelas demais. Foi vocês. uma super, super entrevista. Foi muitos conceitos importantíssimos que a gente recebeu aqui no nosso podcast Vida Saudável com os Nutracêuticos. E a gente se encontra aqui todas as terças-feiras, às 12 horas, ao meio-dia, horário da Flórida, horário do Brasil, 1h da tarde. E nós temos nossos canais com a Rádio Rally, temos Rádio Rally no YouTube, temos o Facebook e temos sigam a nossa rádio, radiorally.com, e nós estaremos aqui sempre para servir a vocês. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aí presentes. Obrigado.